Boa noite, gente. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Tá chegando mais gente. Fiquem à vontade e quem está assistindo aí de casa, só, né? Fica à vontade também aí na sua casa e é isso. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como no céu. Deixe o céu descer na terra como no céu. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer nesse lugar. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como no céu. Deixe o céu descer na terra como no céu. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como no céu. Deixe o céu descer na terra como no céu. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo
pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, és o meu lugar. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito, teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas em teus braços, Pai. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, é o meu lugar. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Agora a gente vai tirar um momento pra gente consagrar nossas ofertas, nossos dízimos. E é só botar ali? Isso. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei
gente aqui, Amém. ponto de encontro. Aleluia. Você vai ensaiar agora? Você vai pro ensaio? Então fica aqui comigo um pouquinho, deixa eu ficar um pouquinho tomando assim da unção aqui. Fica aqui. Fica aqui. Sentindo o coração. Tá bom. Pai, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor é bom. O Senhor nos renova. Amém. O Senhor traz esperança. É bom, Pai. É bom olhar para Pedro aqui, olhar para essa juventude e ver essa juventude que se derrama aos seus pés, que diz sim para o chamado, que diz sim para a tua vontade, Pai. Obrigada, Senhor, porque quando nós olhamos para jovens como ela, Senhor, nosso coração se enche de alegria, Pai, entendendo que o seu reino, sim, seu reino se expande, seu reino alcança pessoas novas, pessoas mais velhas, nos 4 cantos do mundo. Obrigada, Pai. Obrigada pelos dízimos, pelas ofertas, porque sabemos que vivemos num mundo físico e precisamos sim dos recursos financeiros, Pai, para alcançar, para proporcionar o que o Teu reino quer proporcionar para muitas pessoas. Amém. Obrigada, Senhor, pelos corações que aqui estão, sabendo, Senhor, e tendo a plena certeza que o Teu Espírito falará ao coração das pessoas aqui presentes. Obrigada pelas pessoas que nos assistem pela internet. Obrigada por aqueles que ainda vão assistir. Porque sabemos que a unção, Pai, uma vez liberada através da Tua palavra, ela permanece. E ela alcançará. Essa espada cortará juntas e medulas, fazendo a separação, Senhor, da Tua vontade e a nossa vontade. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Obrigada, Glória a Deus. gente, pode sentar. Deus abençoe a todos vocês. Mais uma quinta-feira. Eu não sei se vocês, na semana de vocês têm marcos. É interessante que, às vezes, assim... gente, tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Se tiver, levanta a mão assim, porque nós queremos te dar um presente. Marcar esse momento que você está aqui, falar boas-vindas, dar boas-vindas para vocês. Amém? Amém. Então tá. Então, às vezes na minha semana é interessante porque quando eu chego aqui e olho para vocês, é como se fosse assim, uma semana que se passou e eu venci em Deus. Amém. Amém. Eu não sei se vocês conseguem, se vocês param para pensar, mas às vezes eu paro para pensar no milagre que é você passar um dia vivo, você vencer, você atravessar um dia no meio de tantas turbulências, tantas coisas, tantas doenças, acidentes, assassinos, homens maus, o trânsito caótico, tantas coisas acontecendo no mundo e a gente atravessa e todas as vezes que eu lembro disso, eu lembro do Salmos 91, que é como se a gente tivesse todos os nossos dias, é um vale da sombra da morte que a gente atravessa. A gente às vezes acha que atravessar o vale da sombra da morte é quando a gente tem problema, né? Quando a gente está no ápice do nosso problema, mas não é. Atravessar o vale da sombra da morte, eu acho que é todo esse percurso, esse trajeto que a gente traça quando nós estamos vivos, quando nós chegamos ao mundo. E é lindo quando você olha para isso e percebe o amor de Deus a cada momento, a cada segundo, a cada milésimo de segundo nos guardando. Não que aqueles que estão sofrendo acidente, não que aqueles que morreram, não que aqueles que adoeceram não tenham o amor de Deus sobre a vida deles. Mas não cabe a nós entender coisas que muitas vezes nós não temos que entender e nem temos capacidade para entender. Nós podemos olhar para nós e falar: obrigada, Deus. Obrigada porque atravessamos, obrigada porque mais um dia se renova, mais uma semana acontece na nossa vida e nos dá a oportunidade de fazer coisas diferentes. Amém. Fazer Amém. Coisas novas. Amém. E no meio desse tumulto da vida, desse mundo caótico, nós ouvimos muitas vozes.
nós ouvimos as vozes dos nossos pais falando quem nós somos, nós ouvimos as vozes dos nossos professores falando quem nós somos, nos orientando em relação à vida, nos chamando, nós ouvimos as vozes dos nossos vizinhos, da vizinhança, nós ouvimos as vozes do nosso corpo, nossos desejos, nossas vontades, nós ouvimos as vozes do dinheiro, da luxúria, do desejo, do prazer, nós ouvimos as vozes de um carnaval que nos chama, nós ouvimos as vozes muitas vezes de, eu vou para a praia ao invés de ir para a igreja, nós ouvimos as vozes de tantas coisas nesse mundo, são várias vozes. Nós ouvimos as vozes da vaidade excessiva falando para a gente na televisão o tempo inteiro, ditando regras, ditando normas, padrões de como nós temos que ser. Nós ouvimos vozes internas também, né? As críticas internas, as danadas das críticas internas, muitas vezes desequilibradas dentro de nós. E quando eu estava preparando essa palavra e meditando nessa palavra, eu pensando nesse monte de vozes que existe no mundo e como que a gente, né, a gente segue essas vozes, as vozes de, né, que eu falei de um carnaval, de dinheiro, de festa, de amigos. E eu me lembrei que antes de eu conhecer Jesus, apesar de minha mãe ser evangélica, meus irmãos também já serem evangélicos, eu não era e eu não acreditava, eu não só não era, eu não acreditava em Deus. E hoje eu entendo, sabe, mãe? Eu entendo que meu pai era espírita, minha mãe era evangélica, e eu, para não decidir que lugar ficar, que time pegar, né, vamos dizer assim, eu fiquei no meio. Isso é uma atitude de uma criança, né? E muitas vezes eu acredito que muitos ateus, eles são movidos por isso, talvez, né? Pela dificuldade de decidir muitas vezes qual lado eu fico. Não que a gente tenha um lado, mas qual lado eu fico? É uma criança. E hoje, lembrando disso, como eu estava falando com vocês, meditando na palavra, eu não acreditava e eu não queria saber de nada que dizia respeito à igreja. Nada. Eu era tão enigmática em relação a isso que muitas vezes as pessoas se autodenominam católicas, né, apesar de não irem para a igreja, mas elas fazem questão de fazer batismo dos filhos na igreja católica ou qualquer outra coisa, carisma, né, outras coisas assim, não sei o nome mais. Crisma. Carisma foi o seminário carisma que eu fiz. Eu não quis. O nível de não acreditar era esse ponto. Eu falei, eu não preciso batizar meus filhos, porque eu não acredito. Ao ponto de estar no meu carro e passar uma rádio evangélica na FM e eu falar assim, que esse povo evangélico está na FM, isso tem que ficar na AM, porque não tem que vir para cá, para FM. Era nesse nível. E aí, uma coisa que nesse momento eu só percebo assim puramente a grandiosidade do poder de Deus é como você evangeliza uma pessoa assim. Porque as pessoas chegam e falam assim, não, porque a Bíblia diz que Jesus chama. Eu falo, mas eu não acredito em Jesus. A Bíblia diz que você vai para o inferno. Eu falei, eu não acredito em inferno. A Bíblia diz que você vai para a eternidade. Eu falei, eu não acredito em eternidade, não acreditava em nada. E a pergunta é, como você evangeliza uma pessoa dessa? Você não tem o que pegar. Você não tem o que apresentar para ela de argumentação. Não tem. Lógico que minha mãe orava por mim, minha avó orava por mim, todo mundo orava por mim. Apesar de mamãe falar, eu olho para você, Sabrina, e falo, você é algo inacreditável, minha filha. Quando eu vejo você pregando, eu falo, meu Senhor, no dia que eu fui consagrada pastora, vocês precisavam de ver o discurso da minha mãe. Na verdade, vocês não precisavam de ouvir esse discurso. Porque ela foi falando os podres todos lá de trás, falando, eu vi isso, minha filha, eu vi isso da minha filha, eu vi isso da minha filha, e agora, gente, eu tô vendo ela pastora. Eu falava, Senhor, vou ser destituída do cargo agora. Então, assim, eu tô trazendo isso para vocês entenderem
a grandiosidade do poder de Deus. E essa palavra me veio muito forte ao meu coração hoje, em João 10, 27, quando Jesus fala assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Amém. Amém. Sabe, essa palavra, ela veio essa semana de encontro ao meu coração com uma força tão grande, porque me fez relembrar esse processo meu de totalmente ateia, né? Totalmente ateia, para uma pessoa que ouviu a voz de Deus e disse sim, mesmo não acreditando nesse Deus. Olha isso, gente, que loucura. Isso é poder de Deus. Quando às vezes a gente olha assim e fala, aquela pessoa nunca vai se converter. Não tem aquela pessoa que você fala assim, cara, essa pessoa aqui, essa nunca vai se converter. Eu era essa pessoa aqui que falava. Seu pai. Nunca iria se converter. Mas existia algo em mim que é muito maior do que a minha própria mente, que foi muito maior do que o meu querer, que foi muito maior do que a minha vontade, que disse sim a esse Deus e me trouxe até aqui. Eu estou falando isso para vocês que, sabe, nós não somos o artista principal dessa história. Graças a Deus por isso. A gente está participando de uma história e cada um tem um papel nessa história. Não duvide do seu papel na história que Deus escreveu, na sua história, na história dele. Não duvide da sua história, da história que ele escreveu para você na história dele. Amém. Você entende que é muito maior do que você? É muito maior do que a tua vontade? É muito maior do que a sua argumentação? Porque não ache você que foi a minha mente me deixou em paz fácil, não. Não. Ela lutou bravamente, mas lutou. Que Deus é esse? Tá louca? Eu tinha a sensação nítida que eu tinha enlouquecido. Tamanho grau da luta que tinha dentro de mim. Entre o meu espírito e a minha mente que não cria. Por isso Paulo fala que nós temos que renovar. Uma vez que o nosso espírito vive, um espírito morto vive, nossa mente começa a passar por um processo de renovação, restauração. Uma mente que tinha sido moldada pelo mundo, a minha mente foi moldada pelo mundo, agora essa mente começa a ser o quê? Moldada pelas mãos de Deus. Ela começa, na verdade, a ser restaurada. Restaurada é um processo de quê? De você pegar aquele equipamento, né, dos restauradores e ir devagarzinho, tirando as casquinhas para não o quê? Não estragar a obra-prima que tem embaixo, que foi prejudicada porque ela ficou ali sem cuidado há algum tempo. Então, aquilo que existe para você está escrito. Ninguém está aqui à toa. Ninguém está aqui à deriva. E uma coisa que eu percebo, e talvez é aquilo que eu quero deixar mais claro para vocês hoje, né? Porque eu errei muito no meu processo. Eu gastei energia, eu lutei muitas lutas erradas, vamos dizer assim, se é que existem isso. Porque tudo no final é parte de um aprendizado para você, né, nessa sua história, para você até hoje eu estar aqui e poder falar com vocês. Mas no início eu comecei a buscar Deus de uma forma onde eu entendia que era uma forma onde eu tinha, como eu falei, né, essa briga, essa luta interna era muito forte dentro de mim, mas eu tinha que me esforçar muito para tentar me sentir amada por Deus, para tentar viver a história que Ele tinha escrito para mim. Eu não conseguia perceber
que eu, num processo humano, eu fazia muito, tentava ser muito certa, muito correta, muito tudo, lutando contra mim mesmo, muito mesmo, ao ponto de me tornar uma pessoa extremamente crítica, extremamente endurecida, porque eu tentava muito ser aceita por Deus, porque é o que eu falei, eu vim de um lugar onde eu rejeitava completamente esse Deus, e aí quando eu me vi com esse Deus, eu fiz um processo que eu comecei a querer fazer tudo o que eu podia para poder agradar esse Deus. E, sabe, ok, é justo isso, é válido isso, mas no ponto em que isso não pode ser estafante para você. Mas assim, Sabrina, como assim? A gente tem que se esforçar. Mas não é desse jeito que você está achando, ao ponto de você dar conta de você fazer acontecer. Não. Eu comecei falando para vocês que eu nem me dei conta de que eu estava passando por um caminho onde eu ia chegar nos braços dele. Amém. E eu ainda não estou me dando conta da minha história ainda. Amém, Jesus. Eu tenho que viver a minha história todos os dias confiando nele, sem entrar numa relação com ele de estresse, de cansaço. Eu fico muito triste quando as pessoas falam que o cristianismo, depois que você se converteu, a vida dela virou de cabeça para baixo, que ser crente é pesado, que ser crente é difícil, que depois só vive em luta. Como assim? Você está num relacionamento com Deus, tem que ser gostoso. A minha palavra é essa, tem que ser gostoso. Como está a sua relação com Deus? Tem que ser gostosa. E aí eu quero trazer para vocês uma parte em Romanos, se você quiser abrir a sua palavra, a Bíblia, onde em Romanos fala que Abraão, no percurso, nessa jornada dele com Deus, Abraão, ele confiou em Deus. Abraão, ele não foi aceito porque ele fez as coisas certas. Ele fez as coisas certas porque ele confiou em Deus. Amém. É uma linha tênue, gente. É uma linha tênue, muito tênue. Esse lugar onde você faz para ser aceito, para se sentir merecedor, para se sentir aprovado. Onde você deixa de fazer as coisas porque você quer mostrar que você é bom, que você é um filho amado, que você se dedica a Deus. E é aquele lugar onde você simplesmente faz porque você ama. Você não tenta provar nada. É uma linha tênue. E que a gente vira e volta. Nós temos que fazer essa reflexão para dentro de nós mesmos, né? Para dentro de nós mesmos hoje, né? Em nós. Eu estou fazendo isso por quê? Porque eu quero provar que eu sou crente, que eu sou boa. Eu quero provar que eu sou santa, eu quero provar que eu sou merecedora, eu quero provar que o Espírito Santo está em mim, eu quero provar que tem poder de Deus. Você não tem que provar nada. E tem muito crente querendo provar as coisas para si mesmo, para Deus e para o outro. E aí a relação fica realmente muito pesada. Você tem que fazer aquilo que você aguenta fazer. Amém. O Espírito Santo, ele vai te capacitar. Mas você tem que fazer aquilo que você aguenta. E como eu falei, é uma linha tênue entre aquilo que você realmente aguenta e aquilo que você está num esforço sobre-humano para segurar em você. O Espírito, a gente tem que confiar mais no poder do Espírito Santo. Como eu falei, eu não acreditava em nada, não queria Deus, não queria saber de nada disso, e eu estou aqui. E foi porque eu uma hora falei, agora eu vou me... Não. Ele me conduziu até aqui. As coisas que eu larguei, foi Ele que me deu força e poder para largar. Só que tudo aquilo que eu larguei debaixo do poder de Deus, ficou definitivamente para trás.
Agora, tudo aquilo, eu olhando para trás, tudo aquilo que eu larguei com a minha força, tentando ser boa, tentando provar, tentando fazer, ou tentando tirar algo antes até do tempo, voltou. Eu não aguentei segurar. A gente precisa olhar para Deus, ao invés de olhar tanto para o nosso pecado. Essa tecla eu bato toda vez. E eu não vou cansar de falar isso nunca, porque eu também preciso disso. A gente precisa olhar mais para Deus, para o poder dele, para a história que ele escreveu sobre você, que está nas mãos dele, sob o controle dele. Não é você que tem o controle da sua história. Ele tem o controle da sua história. Mas a única coisa que você precisa fazer, ao invés de você lutar desesperadamente contra o pecado, você e o pecado, olha para Deus e para o amor que Ele tem por você. Se sinta aceito, se sinta amado. Se você todos os dias de manhã acordar, porque na minha luta, lembra que eu falei que a minha mente foi insana comigo? Na minha luta, porque a minha mente usava o quê? Ó, o pecado, olha isso, olha isso, olha isso, olha você, olha como você é merecedora, olha o que. Aí o diabo se aproveitava disso também. E era onde eu, exatamente olhando para trás, eu me enfraquecia. Mas quando olha, você tentou fazer isso, você tentou fazer aquilo, você tentou, olha como é que você é ruim, olha como que você é egoísta, olha como é que isso, olha que você nunca vai dar conta. Era a hora que eu me enfraquecia, mas a hora que eu relaxava e falava, Deus, não dou conta. E eu olhava para esse Deus e falava, Pai, obrigada. Mas sabe, é você olhar para Ele, você se trazer para o aqui e agora e olhar para Ele, fechar seus olhos e olhar para Ele e falar, Pai, eu recebo o seu amor, eu recebo o seu poder, eu recebo sua misericórdia, eu recebo essa força que me faz renovar todos os dias, me traz todos os dias viva. Eu recebo, Pai, obrigada, porque tem uma história, minha história está nas tuas mãos, minha história está contigo. Obrigada, Pai, obrigada, porque o Senhor me enche desse amor. Obrigada, Pai. Desse jeito, o poder de Deus me fortalecia. Não é eu lutando contra o pecado ou contra o diabo. O caminho para você ter intimidade com Deus, o caminho para você vencer nesse mundo mal, o caminho para você cumprir o seu propósito, o caminho para você ser aquilo tudo que Deus quer que você seja, o caminho para você fazer tudo aquilo que Deus quer que você faça, não é você lutando contra o pecado, não é você lutando contra o diabo. Primeiramente é você olhando para Ele e se sentindo aceita e amada por Ele. Quando eu falo se sentindo aceita e amada por Ele, sabe, realmente eu sou amada do jeito que eu sou. Porque se uma coisa o diabo vai lutar é para que você não se sinta amado. Porque você não se sentindo amada nem amado, você enfraquece. Você se esconde igual Adão e Eva. Você foge da presença de Deus. E se existe um lugar de poder na nossa vida, é exatamente na presença dele. Mas não é na presença dele, né? Eu gosto de fazer essas traduções assim. Não é na presença dele quando você está lá no seu quarto orando de joelho. E não é ali só. Quando eu falo, quando você se vê na presença dele, é quando você aceita que você é amado. Quando você recebe, quando você deixa esse amor estar em você, quando definitivamente você aceita que você é amado. Eu sou psicóloga, faço atendimento psicoterápico e o que eu mais vejo são filhos chegando para mim e falando, eu não me senti amada pelo meu pai. Eu não me senti amada pela minha mãe. Você acha definitivamente que essa mãe e esse pai não amavam esse filho? Ah, meu pai e minha mãe erraram comigo, fizeram isso. Mas, gente, erraram por amor. Por mais que você não concorde, erraram por amor.
A gente erra por amor. Só que, entende que você não se sentir amada por Deus não significa que Deus não te ama. Esses filhos não se sentirem amados pelos seus pais não significa que aqueles pais não amavam aqueles filhos apaixonadamente. Só que, infelizmente, somos falhos pra caramba. E nessa tentativa de educar filhos, muitas vezes as nossas ações são interpretadas como ações que são ruins por esses filhos. Mas não significa necessariamente que nós não amamos esses filhos. Então você não se sentir amado por Deus não é a verdade. E é uma sensação, é um sentimento que provavelmente eu já falei isso no culto passado, você tem problema com seu pai e sua mãe. Ah, Sabrina, não tem problema com meu pai e minha mãe. Se a gente for olhar, vai ter. Porque a gente rebate para Deus, a gente projeta em Deus nosso relacionamento com o pai, nosso relacionamento com a mãe. Então, se você tem uma relação complicada com Deus, olha para essa relação do seu pai e da sua mãe. Muitas vezes, eu agora como pastora, psicóloga, pastora, não moro eu estou aqui, moro eu estou ali. Eu como pastora, para trazer um fortalecimento na relação da pessoa com Deus, ao invés de eu ir com Deus e ela, eu vou com ela com o pai. Acerto a relação dela com o pai, automaticamente ela acerta com Deus. Muitas vezes é assim que tem que ser o caminho. Então, primeira coisa que eu quero falar para você voltando, se você está aqui, eu quero te falar que você é filho. Ninguém está aqui se não é. Você ouviu o chamado. Eu, para ouvir o chamado, não precisei me desmanchar de amor. Eu simplesmente fui, nem eu estava entendendo. Quando eu chegava nas igrejas, falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não acredito mais que esse cara está falando. Mas eu estava lá. Chegava na outra semana, estava eu lá de novo. Eu falava, meu Deus, o que está aqui? Então, se você está aqui, se você está ouvindo, se você tem essa necessidade de ouvir, mas ainda assim a sua mente ainda fala, mas eu não acredito em nada disso. Ah, mas a Bíblia é falha. Ah, mas essa Bíblia, essa Bíblia foi escrita por homens. Quando você está aqui, você está ouvindo, sinto muito, você ouviu a voz de Deus. Amém. Você é ovelha. Amém. Você é filho. Você ouviu o chamado. Melhor você se entregar. Parar de lutar. Porque eu lutei muito, não entendia isso que eu estou falando com vocês. Então, o primeiro ponto, está aqui, está ouvindo, precisa ouvir. Por mais que você não acredite em nada, você ouviu, reconheceu a voz de Deus, ouviu o chamado. Você é filho, você é ovelha, você já está nos braços dele, ponto e acabou. Não resista, aceite. Amém. Amém. Segundo, para de olhar para o seu pecado. Para de olhar para o seu passado. Para de olhar até para a sua capacidade de amar ou não a Deus. Sabrina, como isso? Porque como eu falei, metade meu, porque a gente é espírito, nós temos uma mente, estamos com tudo isso dentro de um corpo, a minha mente não aceitava Deus. Então, muitas vezes, eu não me sentia amando a Deus da forma como eu achava que eu tinha que amar, porque eu olhava as outras pessoas e todo mundo lá, se debulhando e amando com toda a força do seu ser, e eu falava assim, gente, não consigo amar Deus desse jeito, uma hora eu amo, outra hora eu não amo, parece que eu sou quase bipolar. Então, relaxa. Se um pedacinho de grão de mostarda, se um tamanhozinho de grão de mostarda seu sente amor por Deus, se sente atraída por Ele, olha para esse pedacinho de capacidade que você tem de amar a Deus. Não olha para o resto, porque eu me achava merecedora, porque eu não achava que eu tinha um amor gigante por Deus. Então, se você tem um pedacinho que você consegue sentir amor por Deus, olha para essa sementinha. Essa sementinha, ela vai tomar você toda quando você menos esperar. Essa sementinha olhada, aguada, deixando ela vir à tona,
Esse amor que você tem por Deus vai tomar você inteiro. E quando você vê, as suas atitudes vão ser pautadas por esse amor que você sente por Ele. Quando você vê, você vai estar falando tomada por um amor que nem você entende de onde vem. Eu não amo tanto assim para falar do jeito que eu estou falando. Eu não amo tanto assim para poder ir para um seminário, fazer seminário. Eu não sei nem... Só olha um pedacinho. Deus não precisa de você inteiro. Um pedacinho de você é capaz de fazer com que você, através dele, mude o mundo. Nem que seja o mundo de uma só pessoa. É muito poder, gente. Só que a gente subestima esse poder de Deus em nós. E a forma que a gente tem de fazer com que esse poder amplie é aceitando que você é filho, que você foi chamado, que Ele te ama e que você também o ama. Porque, como eu falei, os filhos chegam falando: eu não acho que meu pai e minha mãe me amam, eu não me sinto amada. Outros chegam falando: eu não amo meu pai e minha mãe, eu não amo meu pai e minha mãe. E aí a gente começa a fazer um trabalho psicológico da pessoa e a pessoa está lá depois se abrindo como uma flor, porque ela tinha represado, estancado aquele amor que estava dentro dela, por aquele pai e aquela mãe. Então, deixa, olha para esse pouquinho de atração, vamos dizer assim, que você sente por Deus. Só olha para isso e fala: se eu estou aqui, é porque algo em mim me chamou até Ele, eu fui atraída por Ele. Então, existe algo, eu reconheci, eu sou essa ovelha, que em João 10, 27 fala: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Aquelas ovelhas, quando são chamadas pelo pastor, elas não falam: ah, olha, o pastor me chamou. Não, elas simplesmente são atraídas. Elas escutam o som e vão. E você é assim. Você se sente atraído. Você nem sabe por que você está aqui. Você podia estar fazendo tantas outras coisas. Você nem sabe por que você está ouvindo esse vídeo aqui. Você podia estar fazendo... É o poder dele em você. É muito maior do que você imagina. Então, confia nesse amor que existe em você, que está conectado no amor dele, para fazer com que você viva a história que ele tem para você. Quer potencializar essa história? Quer potencializar esse propósito? Foca nesse amor. Descansa nesse amor. É aí. Em Efésios 6:10 fala assim: finalmente, fortaleça-se no Senhor. Seja habilitado através da sua união com Ele. Finalmente, né, de tudo que eu falei, finalmente, você quer se sentir forte? Você quer se sentir forte contra tudo que vem contra você? Seja habilitado na sua união com Ele. Essa união aqui é um profundo relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Olhe para Ele. Para de olhar para o pecado, para o diabo, para as fraquezas, para o seu passado, para o que você fez, para o que você não fez, para o que você precisa fazer, o que você não precisa fazer. Depois que você estiver fixo nesse amor, as coisas vão acontecer naturalmente. Amém. Esse é o poder da graça. É maior que você. Para de lutar você e o pecado. Para de lutar você e o diabo. Coloca Deus na sua frente. A luta vai ser muito melhor. Amém. Muito mais fácil. Amém. Ele vai lutar por você. Para de tentar achar que você consegue. Você não consegue nada sem Ele. Consegue um pedacinho, um pouquinho. Nada sem Ele. Como eu faço então, Sabrina?
Estou repetindo pontos de novo. Olha para o amor que Ele tem por você. Recebe esse amor. Se sinta amado. Todos os dias de manhã, quando você acordar, mesmo que a sua mente fale para você que você não foi na igreja, que você não leu a Bíblia, porque você não orou, porque você não fez isso, você não fez aquilo, porque você ainda está fumando, porque você ainda está bebendo, porque ainda você está se prostituindo, porque você está em pecado, porque você isso. Não olhe para isso. Porque você é isso, porque você é aquilo. Não olhe para isso. Todos os dias de manhã, respire fundo. Olhe para Ele e fala: Ele me ama. Pode vir aqui, Pietro, para a gente terminar? É Pietro que está ali atrás? Não, é Andiele. Foi mal, Andiele. Do Senhor. Julinho, olha eu aqui onde. Isso. Uma música só pra gente. Acorda de manhã e ao invés de você se sentir incapaz, imerecedor, olha de manhã, acorda de manhã e olha para Ele. Existe algo poderoso entre você e Ele. Os laços que te unem a Ele são muito maiores do que a sua vontade. Para de trazer responsabilidade para você. Ele conhece você, Ele conhece sua força, Ele conhece suas incapacidades, Ele conhece as suas limitações, Ele conhece as suas fraquezas. A única coisa que Ele precisa é que você confie nele. Eu ia ler aqui para vocês em Romanos 4. Eu quero ler só um pedacinho aqui. E eu vou ler na Bíblia a mensagem para ficar um pouco diferente da linguagem que a gente está acostumado, só para trazer um pouquinho mais a sua atenção. Eu quero ler um pedacinho aqui falando assim: pois bem, como encaixar o que sabemos a respeito de Abraão, nosso primeiro pai da fé, nessa nova maneira de enxergar as coisas? Se Abraão tivesse sido aprovado por Deus pelo que ele fez, ele poderia ter recebido crédito. Mas o que temos é a história de Deus, não a de Abraão. Assim, lemos nas Escrituras: Abraão participou do que Deus fez por ele. E isso foi decisivo. Ele acreditou que Deus podia torná-lo justo, em vez de apelar para a própria justiça. É Deus que te torna justo, através de Jesus. Não é o que você faz. Não é o que você nem dá para Deus. A única coisa que você precisa é falar: Jesus, eu olho para você e eu vejo e eu creio que você é o Filho de Deus. Se você conseguir falar isso, vencer a sua mente para falar isso, você vai perceber a grandiosidade de tudo aquilo que vai acontecer com você. É só, Deus ele simplificou tudo. Por isso que a gente fala que Jesus pagou o preço por tudo. Por isso que a gente fala que Jesus fez tudo. Porque Jesus ele só nos colocou nesse lugar de falar: eu olho para você, Jesus, e creio que você é o meu Senhor e meu Salvador. Sua mente está militando contra isso, mas fala. Se existe um grão de mostarda dentro de você querendo falar isso. E aí a Bíblia vai seguindo falando: se você dá duro e faz um bom trabalho, você merece o seu pagamento. Ninguém pode dizer que seu pagamento é um presente. Mas se você percebe que a tarefa está muito além da sua capacidade, algo que só Deus pode fazer, e confia que Ele fará, volto a dizer, algo que você jamais conseguirá fazer, não importa como e quanto trabalhe. Essa confiança em Deus
é o que o deixa numa situação aceitável diante dele, por causa de Deus, pura graça. Quando eu não acreditava em Deus, e eu falei sim para Jesus com esse pedacinho, esse grãozinho de mostarda que existia dentro de mim, na minha caminhada eu olhava e falava, eu não consigo ser o que eu preciso ser para me sentir aceita por Deus. Eu não consigo ser. Mas num determinado momento da minha caminhada, que eu falei, eu não aguento mais tentar ser a Sabrina perfeita que eu acho que eu tenho que ser para me sentir aceita por Deus. E eu realmente cansei. Falei, se eu não achar um outro jeito, eu vou ter que largar isso tudo. Porque para mim estava muito pesado ser perfeito, tentar ser perfeito. E foi a hora que eu descansei. Eu falei, Deus, é o Senhor que vai fazer. Eu realmente não sou isso tudo que eu estava tentando ser. Foi a hora que eu entendi que eu já era amada do jeito que eu era. Eu não precisava ser nada para ser amada, eu já era amada. E aí foi aí que eu comecei a andar olhando para esse amor, sem tentar ser a Sabrina que eu achava que eu tinha que ser para ser amada e aceita por esse Deus. É um convite a uma caminhada com Ele, diária. Onde nessa caminhada você vai ser transformado. Mas essa caminhada é diária. É olhar para Ele e receber dele esse amor diariamente. Eu queria que você se levantasse. Deixasse agora o Espírito Santo falar com você. O que você olha para você, você percebe que existe em você algo que vai além da sua capacidade de dar conta em você? O que existe em você, como a Bíblia fala, né? Algo que você jamais conseguirá fazer. Não importa como e quanto trabalhe. O que você olha para você e fala, Deus, eu sinto, talvez seja, eu sinto esse chamado, mas não tem como. Eu nunca vou conseguir fazer isso que eu sinto que o Senhor me chama para fazer. Eu já até desisti disso. E eu vou falar, não é só você. Eu luto com isso muitas vezes na minha vida. Uma vontade de desistir. Porque quando eu olho para mim, eu falo, não consigo. Eu nunca vou conseguir ser isso que eu tenho que ser para cumprir, para fazer as coisas que o Senhor me chama para fazer. Não acho que você está sozinho nessa jornada onde você se sente incapaz. Eu me sinto incapaz todos os dias. Mas se eu olhar para a minha incapacidade, fixar meus olhos para essa incapacidade que eu sinto, eu vou ficar para trás. Porque eu vou enfraquecer, não porque Deus me abandonou, mas porque eu vou enfraquecer. Então você tem duas opções. Primeiro, reconhecer aquilo que te enfraquece. E aquilo que te enfraquece tem a ver com aquilo que você se sente incapaz e merecedor. O que você se sente incapaz e merecedor? O que você acha que você não tem capacidade, condições de dar conta? Tem muitas coisas. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você e trazer à sua lembrança isso. O que hoje, o que te enfraquece? Deixa, se concentra agora. Não tira a sua atenção, não deixa a sua atenção voar para o outro lado. O que hoje tem te enfraquecido? Tem vezes que você nem se dá conta do que tem te enfraquecido. Deixa o Espírito Santo trazer para você. O que a sua mente, o diabo, tem militado contra você? Falando que você não vai dar conta, que você não pode, que você é incapaz, que você não consegue, que você é imerecedor, que você é um nada, que você não tem jeito. O que é isso que vem para sua mente?
E é interessante porque a voz muitas vezes é tão sutil que a gente não se dá conta. Aonde está? Esse é um calcanhar de Aquiles. Reconheça o inimigo. Reconheça de onde vem o ataque. Eu não conseguia ver que o ataque era: você não acredita em Deus, você não acredita em Deus. E eu falava: nossa, eu amo Deus, mas existe uma vozinha incessante: mas você não acredita em Deus o suficiente. Tem dúvida dentro de você. Eu amo Deus. Você não ama Deus o suficiente. Era a vozinha que me enfraquecia. Eu quero minha vida, eu quero dedicar minha vida a Deus. Você não vai conseguir. Você nunca vai ser perfeita, bom o suficiente. Qual é a vozinha? Talvez seja relacionado ao seu chamado, ao seu propósito. Talvez seja relacionado a você voltar para Deus, a você verdadeiramente se entregar. É um convite essa noite. É um convite para você falar: sim, eu decido essa noite olhar para o seu amor, Pai. Eu decido definitivamente parar de olhar para mim, para minha capacidade, para aquilo que eu consigo fazer e olhar só para você. Sim, Pai, eu sou uma ovelha, eu reconheci a sua voz. Eu reconheci a sua voz. Se eu estou aqui, isso significa que eu sou uma ovelha, porque eu reconheci a sua voz. Eu reconheci a sua voz. Talvez admita para você mesmo isso, aí baixinho: eu reconheci a sua voz, Pai. Se eu estou aqui, se eu estou ouvindo isso, eu reconheci a sua voz, mesmo a minha mente não entendendo, mesmo a minha mente rejeitando, eu ainda assim eu ouvi a sua voz, eu reconheci a voz do meu pastor. E glórias a Deus, porque o meu pastor é o Senhor, o meu pastor não é o diabo, não é o dinheiro, não é o mundo, não são as festas, não é o carnaval. Não é o relacionamento, porque muitas vezes a voz é do relacionamento. As pessoas abandonam tudo por causa de marido, de filho, de outras coisas. Obrigada, Pai, porque eu ouvi e reconheci a sua voz. Isso significa que o Senhor é o meu pastor. Obrigada, Jesus. Isso significa que mesmo sem eu entender, o Senhor já me atraiu e eu estou aqui nos seus braços. Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Fala com Ele, entrega para Ele a sua incapacidade, entrega para Ele a sua dificuldade. Fala agora essa noite: Pai, essa dificuldade que veio aí para você, isso que você olha para você e você fala: eu não dou conta disso, Pai, eu sei que isso precisa sair de mim, mas eu não dou conta disso. Pega isso agora, numa atitude de um filho que entrega algo que ele reconhece que ele não dá conta e entrega para o pai. Se veja entregando isso para esse pai. Se veja falando para ele, fala: Pai, está aqui, ó, eu não consigo dar conta disso. Queria dar, mas não dou. Descansa no poder dele. Descansa nesse Pai que te recebe, te ama e entende o que você consegue e o que você não consegue. Olha para esse amor, porque é nesse amor que você vai se fortalecer. Amém, amém. É esse amor, é caminhar com Ele, olhando para Ele, que vai fazer você vencer. Quando você entrega para Ele, você coloca Ele na sua frente. Ele vai na frente e você vai atrás. Isso é uma atitude mental, gente. Isso é amar a Deus com todas as suas forças, com a sua mente. Isso é você pegar a sua mente e falar: você vai se submeter a Ele. Não é só amar numa adoração na igreja.
É você pegar e falar, Pai, ó, minha mente está falando isso, eu não finjo que ela não está falando, e eu pego isso e coloco para o Senhor. Eu tenho isso aqui, eu não dou conta. Veja Deus recebendo isso das suas mãos. A fé é algo real e visível dentro da sua cabeça. Mostra para sua mente que Deus recebeu aquilo que você não dá conta. Faz um exercício de visualização. É importante isso, porque fé é ver naquele lugar onde ninguém está vendo, só você vê. Mostra para ela, tá aqui, ó. Entreguei para Ele. Agora é com Ele. Comigo só está o amor agora. Esse problema está com Ele, porque muitas vezes a gente acha que é o diabo, mas é a nossa mente. Nosso maior adversário, muitas vezes. Olha agora para esse pai. Olha para o rosto dele, te vendo. Pai, obrigado, Pai. Obrigado porque a Tua palavra fala que se existe um lugar que nós nos fortalecemos, se existe um lugar que nós nos tornamos fortes, esse lugar, Pai, é em união contigo. Amém, Jesus. É esse lugar de intimidade, onde nós somos abastecidos com o Teu poder. Amém. É só nesse contato contigo. Amém, Jesus. E é exatamente nesse lugar que o diabo teme que nós entremos. É exatamente nesse lugar que o diabo tenta impedir. Lançando pensamentos de que nós somos incapazes, imerecedores, fracos, não amamos o suficiente, não nos doamos o suficiente, não entregamos o suficiente. Pai, eu sei que com esse grãozinho de mostarda que eu entrego para o Senhor, essa parte minha que eu entrego para o Senhor, o Senhor é capaz de fazer uma revolução no mundo. Amém. Através da minha vida. Amém. Eu acredito em Ti, Pai. Porque aqui a gente não está contando a minha história. A gente está contando a sua história, a história de Jesus aqui. Aleluia. Quando eu saio de cena, eu percebo que o artista principal é Jesus. Amém. Aleluia. Quando eu saio de cena, eu vejo que o artista principal é Jesus. Nós estamos aqui contribuindo com aquilo que nós podemos para escrever essa história. O todo está nele, não está em mim. Nunca você inteira, Aleluia. perfeita, plenamente capaz, plenamente amor. Mas um pouquinho que eu consegui pegar de mim e dar. Ó Senhor, quão grande obra o Senhor poderá fazer através da minha vida. Amém, Jesus. Pai, eu oro, Pai, Pai, em nome de Jesus. para que essas pessoas que escutarem essa palavra, Senhor, Teu filho amado, Jesus. elas tenham a mente delas iluminada Amém, Jesus. para a grandiosidade do amor que o Senhor tem por cada uma delas. E que o Senhor é um especialista em pegar um pouco que muitas vezes nós oferecemos e fazer grandes coisas. Fazer uma obra grandiosa. Assim como tantos heróis da fé, nenhum deles foi perfeito. Nenhum deles foi plenamente perfeito. Sim. Mas mesmo assim o Senhor mudou o mundo através da vida desses homens. Oh Deus, amém, Pai. Obrigada, Senhor, porque mesmo dentro da nossa imperfeição e incapacidade, o Senhor age através de nós. Obrigada, Pai, porque o Teu Espírito Santo, Ele se move através de cada um aqui. Amém, Jesus. Obrigada, Pai, porque o Senhor enviou Jesus para que hoje nós pudéssemos estar na Sua presença. Amém, meu Pai. Obrigada, Pai, porque tudo
tem a ver com Jesus. Amém, Jesus. Nada a ver comigo, mas Amém. tudo tem a ver com Jesus. Glória. Obrigada, Jesus, pelo seu sacrifício, porque Glória a Deus. quando nós entendemos isso, nós podemos olhar para a cruz e falar: meu Deus, que poder existe na cruz. Obrigada, Senhor, porque cada gota de sangue ali derramada em favor dos seus, através da minha vida, ela não vai ser desperdiçada, Amém. nem através da vida dos seus filhos aqui. Amém. Abençoa, Pai, cada um aqui, abençoa a família dessas pessoas. Em nome Eu de oro, Pai, Jesus. para que o relacionamento deles se fortaleça cada vez mais no Senhor, Oh, Deus. na Obrigada, força do meu seu Deus. poder, Obrigada, na união Senhor. contigo. Que possamos Obrigada. sair daqui, Senhor, sedentos dessa união contigo, Eu recebo. olhando para o teu amor, olhando para as tuas misericórdias, não para a minha capacidade e para aquilo que eu posso dar para o Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos assim. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, sobre sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua profissão, sua saúde, sobre o seu lazer, sobre os seus amigos, agora e para todo sempre. Amém. 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 Deus abençoe. Eu espero vocês na próxima quinta-feira. Quinta-feira que vem, a gente estaremos aqui e eu espero que você traga uma pessoa com você. Convide amigos para estarem aqui com você. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.